Olá galera, essa é a primeira parte de Se Takemichi tivesse as habilidades do Yujiro. Espero que gostem. Caso não sejam inscritos e gostarem, se inscrevam e também passem nos canais da Italiance e não esqueçam de like. É isso e vamos para a teoria. Takemichi havia sido jogado no trilho do trem e quando ele pensou ter morrido, ele começou a ter lembranças da época de escola dele. No momento, ele estava indo com os amigos dele para Shibuya até que se olhou no espelho e tomou um susto com a antiga aparência dele. Então ele pegou o celular e viu a data. Ele estava tendo uma lembrança de exatos 12 anos no passado. Eles estavam falando sobre o primo dele que era o líder da escola de Shibuya, mas ele estava achando algo estranho. Mas continuou andando. Mas ele também estava espantado porque o plano dos amigos dele era arrumar briga com os alunos de Shibuya. Mas ele percebeu que não precisava se preocupar, afinal aquilo era só um flashback. Então ele continuou andando até que após um tempo as pessoas que eles queriam apareceram. Mas as coisas não foram como esperado. Os alunos de Shibuya ameaçaram eles e eles falaram que queriam falar com o líder deles, Masaru, primo do Takemichi. Quando eles disseram isso, todos os alunos de Shibuya começaram a rir. Foi aí que Takemichi lembrou. Masao não era líder de nada, ele era como empregado dos outros. Após isso eles foram espancados. Mas o que Takemichi estranhou é que ele não estava realmente se machucando e até conseguiu dar uns golpes, coisa que ele não lembrava de ter acontecido no dia dessa lembrança. Mas mesmo assim no final acabou no chão igual aos outros e viraram algo conservo dos alunos de Shibuya. Ele lembrou que depois disso ele e os outros que estavam com ele passaram a ser usados por eles até que depois do ensino médio ele decidiu escapar daquilo. E foi a partir daquele dia que a vida dele virou o que era. Depois de um tempo Takemichi lembrou de sua namorada do ensino médio, Hinata Tachibana, que havia sido morta por uma gangue pouco tempo antes do que seria a morte dele. E decidiu ir até a casa dela onde ele a encontrou. Após isso ele foi embora e sentou em um balanço até que viu um garoto sendo intimidado por alguns outros que ele fez que fugissem, mas quando o garoto que ele ajudou falou o nome dele, ele descobriu que aquele era o irmão da Hinata, Naoto, e lembrou que em 12 anos ele também estaria morto. Após isso Takemichi conversou um pouco com ele e avisou sobre a morte dele e da Hinata em 12 anos. Ele sabia que parecia besteira falar isso, como se algo realmente fosse mudar ou que alguém fosse acreditar nele, mas valia a pena tentar. Depois disso os dois apertaram as mãos e com isso do nada Takemichi olhou ao seu redor e estranhou. Ele parecia estar em algo como um hospital ou alguma coisa do tipo. Ao lado dele tinha um homem explicando que ele havia caído nos trilhos do trem e que ele estava na enfermaria. E então ele olhou o calendário e viu que estava no futuro novamente, para ser mais exato 12 anos no futuro. A pergunta era como ele havia conseguido sobreviver. E depois disso um outro homem apareceu e se apresentou. Aquele era Naoto Tachibana, já adulto porém vivo, e explicou que graças a ele ainda estava vivo e que havia sido ele que havia salvado Takemichi de ser morto pelo trem. Explicou que de alguma forma Takemichi havia sido capaz de viajar no tempo e conseguiu mudar o futuro. Depois disso também disse que depois da conversa que eles tiveram ele resolveu se tornar um detetive. Mas então Takemichi perguntou o que aconteceu com a Hinata. E viu Naoto triste respondendo que mesmo tentando ele não conseguiu impedir a morte dela. Após isso ele foi até o apartamento do Naoto onde ele aprendeu sobre como funcionava a viagem no tempo dele, que ele apenas podia voltar exatos 12 anos no passado. Mas então Takemichi falou que sentia que mais alguma coisa havia mudado durante essa viagem, como se ele tivesse sentido uma força dentro dele. Naoto não entendeu muito bem, então apenas deixaram de lado. Depois disso Naoto explicou que ele teria que evitar o encontro dos líderes da Toman Gang, que havia sido responsável pela morte da Hinata. Para isso ele teria que impedir o encontro dos dois líderes Sano, Manjiro e Kisaki Teta, e que se ele fosse capaz de evitar o encontro dos dois, eles teriam uma grande chance de impedir a morte da Hinata. E também explicou como que funcionava a viagem do tempo dele, que ela acontecia quando os dois apertavam a mão e que foi assim que aconteceu anteriormente. E então os dois apertaram as mãos e de repente Takemichi se viu no meio de uma briga. Mas dessa vez não pareciam ser os mesmos da outra vez. Com isso ele pegou o celular e viu que ele realmente havia voltado 12 anos no passado.
e de repente sentiu algo em seu rosto e quando viu era um soco. Mas por algum motivo ele não sentiu dor nenhuma e como ele não sabia o que estava acontecendo resolveu revidar. Mas estranhamente, quando ele deu um soco no garoto que havia socado ele, o garoto foi parar longe já inconsciente. Todos olharam surpresos com o que havia acontecido, até que os alunos de Shibuya do outro dia apareceram e ele percebeu o que estava acontecendo. Aquelas lutas eram apostadas mas eles continuaram andando atrás, que pararam e o líder deles. Até que o líder deles, Kiyomasa, perguntou o que ele tinha feito. Takemichi respondeu não saber o que tinha acontecido. Mas eles ignoraram e apenas continuaram andando até o garoto que tinha perdido a luta e começaram a espancar ele. Depois disso os amigos de Takemichi apareceram e perguntaram o que foi aquilo. Alguns pediram até para ele ensinar a fazer, mas ele respondeu que não fazia ideia do que tinha acontecido e que ele apenas havia dado